nesses dias tenho falado sobre como Deus preparou 12 pessoas que deram sequência a um trabalho iniciado por Jesus, que perdurou, que avançou, já perdura por mais de 2000 anos. Está, se você me pergunta, está no auge do seu trabalho? Não, a igreja está crescendo. Eu estou falando da igreja. Jesus iniciou a igreja com 12 pessoas, e delas já comentei um pouco e falarei outros mais. E essas pessoas avançaram com a mensagem iniciada por Jesus. É bom que fique claro que Jesus não terminou o trabalho, ele apenas começou. A igreja foi começada por Jesus e entregue aos homens, os quais ele chamou. Os homens a quem ele chamou, os 12, deram sequência ao trabalho e avançaram ainda mais. E assim, à medida que outros nomes foram surgindo na história, eles foram avançando. De modo que hoje a igreja de Deus, de Jesus, é a igreja que tem o maior alcance mundial. Ela está em todas as partes do planeta. Ela alcança pessoas de diferentes faixas etárias, idades e independentemente da sua condição social. Ela alcança pobre, rico, reis, trabalhadores, imperadores, diretores, do chão da fábrica a todos o mais alto posto, do intelectual ao leigo. A mensagem de Cristo atinge a todas as pessoas. Então, que mensagem é esta capaz de atravessar barreiras? Ela não se limita, ela não se prende, ela não é escravizada, ela não é extinta. Ela tem resistência. Ela enfrentou a fogueira, os desafios, os algozes, aqueles que quiseram eliminar a igreja, a Bíblia, a igreja de Deus foi vencedora. Ninguém conseguiu parar a igreja. Ninguém conseguiu frear a igreja. De maneira que ela está aqui. Alcançou a mim e a você. Estamos aqui hoje por força desta obra de Deus, iniciada por Jesus, regida, entregue aos homens, regida pelo Espírito Santo, que chega até nós hoje aqui. Então ela resiste. E que trabalho foi esse que Jesus fez? É nesse trabalho maravilhoso de Jesus que devemos nos inspirar, que a gente precisa reger a nossa vida, o nosso trabalho secular, lá na onde eu estou, a atividade que eu estou fazendo, aqui na igreja, a minha vida. Eu tenho que olhar para Jesus, o modelo, e fazer igual. E buscar e me inspirar em Jesus, como ele fez, como ele lidou. Então eu abordei alguns pontos. Um deles, ele tratou com a autodesconfiança que os discípulos tinham. Os discípulos confiavam de si mesmos. Eu falei disso. Quantos de nós também achamos que não vamos dar conta de resolver, de fazer algo, de avançar. Achamos que somos incompetentes. Esse trabalho não é para mim. Como pastor aqui na igreja, quantas vezes eu já ouvi as pessoas me dizer: pastor, tem gente que é mais capacitado do que eu. Pedro também pôde dizer isso. Moisés falou isso. Jeremias disse isso. Isaías disse isso para Deus. E quanto isso interessa para Deus? Nada. Essa é só uma desculpa que a gente apresenta para Deus. Mas Deus não está interessado nas nossas fraquezas. Deus sabe quem eu sou e quem você é. Você acha que Ele não conhece os nossos defeitos? Ele conhece. Ele sabe perfeitamente das minhas e das suas fraquezas. Então Deus não se engana. E a ninguém Ele engana também. Então Ele lidou com as pessoas. E hoje eu quero seguir um pouquinho, dado essa sinalizado para vocês e posicionado vocês diante do que estou pregando, porque é uma sequência. Então quem chegou hoje está vendo, pega um barco andando, então preciso situar. Vamos continuar sobre essa questão
da transfiguração. E nessa mensagem de hoje, observe o seguinte, nós já fizemos a leitura do texto e farei outros pontos. Vejam bem. Primeiro diz o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que está no verso 5, que nos passa despercebido. Olhe para mim. Estando ele ainda a falar, nesse caso ele é Pedro. Capítulo 17 de Mateus, verso 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Irmãos, em toda a Bíblia, em todo o texto bíblico dos evangelhos, do Novo Testamento, só há pelo menos, claramente, 3 vezes, 3 referências de que Deus Pai falou com Jesus. Só há 3 referências que Deus Pai falou com Jesus. Tenha deixado isso muito claro. A primeira vez foi no batismo. Vejam bem, a primeira vez foi no batismo. Não é? Deus queria demonstrar isso para nós, para os discípulos, tal como eu vou fazer com vocês aqui esta noite, e daí vamos extrair lições. Primeiro, quando Jesus foi batizado por João, a voz de Deus veio do céu e disse, este é meu filho, em quem me comprazo. Certo? A segunda vez é esta que nós acabamos de ler, no Monte da Transfiguração, em que a voz veio do céu e disse assim, este é meu filho, a ele ouvi. E a terceira vez, quando Jesus estava agoniado, próximo na crucificação, a Bíblia diz que ele clamou a Deus, pedindo que Deus o glorificasse. E a Bíblia diz que Deus respondeu dizendo, eu já o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. Apenas 3 vezes a Bíblia diz que Deus falou, está destacado na Bíblia que Deus falou com Jesus, que nós podemos destacar a voz de um e a voz de outro. Esse episódio nos ensina a pensar uma coisa ou algo que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é o seguinte, será que Deus fala conosco, por exemplo, com o ser humano, o tempo todo, como ensinam, por exemplo, algumas pessoas, principalmente pregadores, pastores e profetas de rede social, de TV, de streaming, de internet, assim por diante. Você liga o rádio, a pessoa atende o telefone do outro lado, o sujeito já está falando, assim fala o Senhor para você. Aí outro desliga, liga de novo, aí toca o telefone, assim diz o Senhor para você, assim diz o Senhor para você, como se Deus estivesse falando. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme de algum falador, uma pessoa falante, que fala demais, isso tem nos filmes, né? Principalmente nos filmes de Hollywood, tem as pessoas que são falante. Mercenário 3 ou 4, se eu não me engano, tem um personagem de Antônio Bandeiras, que é falador, né? É um falador contumaz, fala o tempo todo que ninguém quer ouvir, não é? Então, será que Deus é um falador assim? Fala sem parar, fala, quando você já está querendo tampar o ouvido, ele está falando, fala. Será que Deus é assim? É esta imagem de um Deus falador que muitas pessoas, pregadores, por exemplo, refletem, simulam na mente do povo, como se Deus fosse alguém. Eu já respondi uma pergunta como essa de um pesquisador, em que ele falou assim, Deus é assim mesmo? É como um botequeiro do bar? Bêbado no bar, por exemplo? Como tem um sujeito que a gente passa, infelizmente, a gente passa aqui perto de uma praça, ali na região do Jardim Edith, ele está o tempo todo falando. Vocês já viram ele? Ele está o tempo todo falando, está sentado na calçada falando. Eu tenho misericórdia daquele homem, né? Eu fico entristecido porque é um ser humano. Ele está falando, você passa, ele está falando, você volta, ele está falando, de manhã, de tarde, de noite, ele está falando sozinho o tempo todo.
a ideia de que Deus fala o tempo todo com todas as pessoas precisa ser pensado, porque isso cria um movimento ou um vício que eu quero chamar de profetismo, é a ideia de Deus falar com a gente. E esse profetismo existente no meio pentecostal, por exemplo, irmão, chama atenção, né? Nos chama atenção, e hoje eu quero acender em vocês o sinal de alerta. Cuidado com isso. Por quê? Porque ele gera um vício. Essa ideia, eu vou ali ver o profeta que ele vai falar comigo, eu vou ali naquele culto porque o profeta vai me revelar, eu vou ali outro porque o outro vai fazer isso. Esse profetismo gera um vício. Vício tal em que as pessoas só vão ao culto para ouvir. Se ela não for revelada no culto, Deus não falou naquele culto, aquele culto não foi bom. Eu conheci uma pessoa que ela vinha para a igreja e sentava na primeira fileira, e ela ficava sempre, eu me lembro dos pregadores que iam lá, que tinham eram usados nesse dom de revelação, e essa pessoa ficava ali para provocar aquela revelação, aquela profecia. Se não houvesse uma mensagem profética, uma revelação para ela, ela ia para casa frustrada, reclamando, queixando do culto e assim por diante. Então, essa questão precisa ser pensada. Por quê? Porque assim como um viciado em drogas precisa de substância, o viciado em profecias também precisa de substância. Ele precisa ouvir a tal voz de Deus a todo instante, senão ele não fica bem. E aí tem um problema. Por quê? Porque como eu acabei de mostrar para vocês nesse episódio aqui e introduzir, só houve 3 vezes a voz de Deus foi falada, ou Deus falou com Jesus, só por 3 vezes, pelo menos como nós vemos no texto bíblico, e as 3 passagens eu citei aqui para você. Então Deus não fala com o homem do jeito que o homem quer, no momento que ele quer, a todo instante, de qualquer forma. A Bíblia nos ensina a pensar nisso. Vamos lá para o livro de Êxodo. Você pode abrir a sua Bíblia aí e grafar e marcar se quiser. Em Êxodo 33, versículo 11, está escrito que Deus falava com Moisés face a face, tete a tete. Gênesis também diz que Deus falava com Abraão no virar da tarde. Todo dia Deus passava por lá para falar com ele. Mas aqui na passagem de Êxodo, o que acontece? A Bíblia nos dá um exemplo claro, muito também, que a gente precisa prestar atenção a esse detalhe. Diz assim: e falava com o Senhor Deus a Moisés face a face, e depois voltava Moisés ao acampamento. Pergunta aos irmãos, por que Moisés voltava ao acampamento depois de ouvir a voz de Deus? Está claro, porque ele não estava lá. O acampamento não era o lugar onde Deus falava com Moisés. E o que era o acampamento? Era o lugar onde as pessoas estavam, no meio do povão, no meio de todo mundo. Então Moisés, para ouvir a voz de Deus, olhem aqui, precisava subir o Sinai. Moisés precisava se afastar da população. Moisés precisava subir o monte. Moisés precisava consagrar, precisava jejuar. Moisés precisava fazer todo esse ritual para ouvir a voz de Deus. Se não fosse assim, ele não conseguiria ouvir. Então, esse é o primeiro ponto, porque Deus é soberano. Segundo ponto que eu quero pensar com vocês, Deus não fala aleatoriamente para nós o tempo todo. Há um conceito judaico que eu quero trazer para vocês, que nós vemos na Bíblia o tempo todo, nas passagens bíblicas, mas não percebemos. Qual é esse conceito? É o conceito do Shema, ou Shema. O que é isso? Ouvir. Toda vez que você lê a Bíblia, algumas vezes, quando Deus vai falar e quer a atenção exclusiva do povo, essa chamada ouve, ó Israel, assim diz o Senhor. Essa passagem está, essa construção, a chamada é construída desta forma. Ouvir, Shema. O Shema é ouvir, em outras palavras,
pare agora para ouvir o que vou falar. É essa a ideia. Deus, quando fala conosco, Ele quer a nossa atenção. Diferentemente da gente, que quando você está falando, ou alguém está falando contigo, aí você está fazendo uma coisa, enquanto a pessoa está falando outra. A irmã Cida, volta e meia, me dá uma chamada dessa. Ela fala assim, eu estava contando uma coisa para ela hoje, ou ontem, eu não sei, e ela disse assim, quando você parar para me contar, eu vou ouvir. Em outras palavras, você está fazendo alguma coisa, alguém está falando e você está fazendo simultaneamente algo. Você não parou para ouvir, por exemplo. Estou aqui na sua frente, parado, esperando você falar que eu quero ouvir. Não é assim que muitas vezes a gente chama alguém, para, quero falar com você agora, para o que está fazendo. Deus, quando fala conosco, quer a nossa atenção. Diferentemente daquele jovem que eu acabei de citar para vocês, que está falando o tempo todo, que vocês sabem, muitos de vocês conhecem, que já visualizaram, não que conhecem, mas já passaram por ele. O rapaz, você passa, ele está falando de um assunto, está falando de outro. Não, diferente disso, Deus quando fala quer a nossa atenção. Então Deus tem palavra certeira para nós. Ele fala diretamente para nós. E ele não fala aleatoriamente, mas o que o que é preciso falar. Não o que eu quero que ele fale, mas o que ele quer que eu ouça, que é diferente. Uma coisa é eu ouvir o que eu quero, outra coisa é eu ouvir o que Deus quer que eu escute. São diferentes. Aquilo que Deus quer me falar pode contrariar o que eu quero ouvir. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, não é dessa forma como o profetismo ensina que a pessoa deve pensar. Deus não fala toda hora, de todo jeito, de qualquer forma para nós. A voz de Deus tem que ser tratada com com a devida atenção. A voz de Deus precisa ocupar o lugar certo na nossa vida. Bom, em terceiro ponto que nós extraímos, uma lição que extraímos dessa passagem, e aí a gente volta para o episódio dos discípulos. Bom, o quê? Se Deus falou apenas 3 vezes com Jesus, na frente dos discípulos, se assim podemos dizer, então Deus queria ensinar para os seus discípulos que eles deveriam dar a devida atenção e precisavam, inclusive, identificar, conhecer como é que Deus fala, como é que Deus age. Bom, e aí a gente tem, irmãos, por que, pastor, Deus então deu essa experiência aos discípulos? Afinal de contas, eles seriam os representantes de Jesus. Eram eles que iam dar continuidade ao trabalho do Senhor. Como é que você vai dar continuidade ao trabalho de alguém se você não conhece nem o trabalho nem a pessoa? Nem a pessoa nem o trabalho. É claro que cada um tem um jeito de fazer uma coisa. Não significa dizer amanhã você vai estar pregando aqui, você vai estar usando o mesmo recurso que eu. Não, mas você tem pelo menos o conhecimento para você partir de um ponto. E Jesus deu aos discípulos a certeza, a convicção, eles precisavam fazer exatamente, eles precisavam conhecer, ter clareza, porque seriam representantes de Deus na terra a partir da ascensão de Jesus. E quem eram os discípulos, irmãos? Vou retomar algo que já disse, porém, sim, de forma resumida. Os discípulos eram, segundo escreveu um estudante chamado, por nome de Bruce, 2019, ele falou o seguinte: os discípulos eram excessivamente ignorantes, de mente limitada. Ignorante não é o sujeito que responde com truculência. Não é aquele. Geralmente a gente aplica a palavra ignorante a quem é truculento, a quem é grosseiro. Não, ignorante é não ter conhecimento. Eu não tenho conhecimento de muitos assuntos, e, portanto, sou ignorante a determinados assuntos.
Ignorante não é aquela pessoa que responde grosseiramente, áspero. Não, é quem não sabe, não tem conhecimento. Então, esse é o ignorante. Então, de mente limitada, supersticiosos, cheios de preconceitos da religião judaica, concepções, eles tinham muitas concepções errôneas e passageiras das coisas. Então, esse era o grupo que Jesus selecionou. Em outras palavras, os piores da época. Não eram os melhores, eram os piores. Mas, apesar disso, alguns deles eram homens de sucesso. Vejam, quando Jesus chamou os filhos de Zebedeu, a Bíblia diz que o barco e os servos e o trabalho dos dois filhos ficaram aos cuidados do pai. Então, esse pai tinha um barco, tinha funcionários e pôde continuar o trabalho enquanto o filho foi seguir a Jesus. Bom, mas eles tinham dificuldades. Mas, no entanto, mesmo assim, precisavam ser discipulados para o trabalho. Tinham que ter com clareza, tinham que ter conhecimento sobre quem era Jesus, sobre o que era a palavra de Deus, sobre o que tinha que ser feito, sobre a obra que era para se fazer. Jesus deixou isso claro para eles. Eles não podiam permanecer numa compreensão errada do assunto, eles não podiam permanecer na ignorância do assunto, e tampouco, irmãos, eles podiam andar sem ter a clareza do assunto. Então, Deus, por meio de Jesus, se revelou de forma muito clara para eles. Deus se revelou para eles, mostrou a voz dele para os discípulos, transfigurou o corpo, como eu ensinei aqui semana passada, na frente deles. Por quê? Porque eles iam falar de ressurreição. Eles iam falar o seguinte: olha, vocês não precisam se preocupar. Quem morrer, não se preocupe, porque vocês vão ressuscitar. Mas eles tiveram a oportunidade de ver o corpo de Cristo transfigurado. Quando ele foi transfigurado, nessa passagem que nós estamos lendo aqui, o que Jesus estava falando? O que vocês viram acontecer comigo, eu, Moisés e Elias, é o que vai acontecer com vocês quando vocês forem ressuscitados. Isso dava certeza. Eu vi. É isso. Eu ouvi a voz de Deus. Eu vi a voz de Deus. Eu sei o que vai acontecer. É diferente de alguém falar assim: eu não sei, eu não vi, eu não ouvi. Uma coisa é você falar com a pessoa assim: você viu. Outra coisa é alguém contar para você que viu. Eu vou contar algo que eu vi, mas talvez vocês não viram. Muitos de vocês não viram. Em 2000, no ano de 2000, se eu não estou enganado, veio um pregador aqui no Brasil. Na época, ele fazia trabalhos de evangelização, chamado Morre Cerulo. Ele já partiu para a eternidade. Lá no ginásio do Ibirapuera, que estava lotado, tinha uma ala de pessoas paralíticas, outra ala de pessoas surdas, outra ala de pessoas cegas. Estava lotado. Tem 2 ginásios lá. Quem já foi lá sabe. Tem aquele que é coberto, tem o outro que é do outro lado. Lotados os 2. Eu estava no coberto, próximo do altar. Próximo do palco, perdão. Altar não, do palco. E durante a pregação de Morre Cerulo, em algum momento da história, uma criança toda deformada, me permita usar esse papel, irmã, que trouxe aqui, mas com as pernas toda atrofiada, estava fazendo força para se levantar da cadeira onde ela estava, da cadeira de rodas. E aí, conforme ele fazia força, porque o que o pastor pregava foi gerando fé. E ela foi fazendo força. O assistente de palco do Morre Cerulo desceu do palco e puxou a criança da cadeira. Puxou ela da cadeira, ela caiu, foi arrastada pelo chão.
Ela caiu, pum, porque as pernas todas atrofiadas. E aí, parou, ele levantou a criança, ela com as pernas todas atrofiadas, pensando em pegar uma criança de uns 10 anos, sei lá, 12, eu não sei, e ela toda atrofiada, e colocou ela em pé atrofiada, e ela ficou em pé atrofiada. E ela ficava ali, soltava, ela caía. Acho que ela caiu umas 2 ou 3 vezes. E aquela multidão toda continuou orando, orando. E eu estava lá, naquele povo orando, no meio daquele povo. Cegos começaram a enxergar, mudos que começaram a gritar. Foi uma explosão de milagres. E ele colocou, mas de todos esses, esse foi o que eu nunca mais esqueci. Então colocou ela em pé, ela caiu, levantou de novo, ela caiu, levantou de novo, ela ficou. E aí ficou. E começou a querer dar passos. Começou a querer dar passos, robotizado, mas as pernas parecem já estarem endurecendo. E os gritos da criança acontecendo também. Pensa em puxar o seu osso. Milagres também doem. E aí, começando a gritar, e aquilo, acho que o poder, a minha interpretação é essa, o poder de Deus esticando as pernas daquela criança, aquilo começou a causar dor, ela gritava, mas o grito era de satisfação, e começou a andar, puxando, e aí o assistente de palco, enquanto o pregador estava lá orando, junto com aquela multidão, o assistente de palco puxando ela robotizada, dando meio, ele foi puxando, ela foi dando passos, isso levou, sei lá, uns 10 minutos, não sei, até que ela descobriu que podia andar só, e terminou sozinha, correndo naquele ginásio. Aquilo derrubou o ginásio, não sei como não caiu, eu vi, você não estava lá, então você não viu. Entende? A diferença é que eu vi. Então eu posso dizer a vocês que eu vi Jesus curar dessa forma. Você poderá dizer assim, eu ouvi dizer que ele cura. A experiência que Jesus queria que os discípulos tivessem era essa. Eu vi o corpo de Deus, de Jesus glorificado. Eu ouvi a voz do Deus Criador, enquanto também ouvi a voz de Jesus. Então, perceba, irmãos, então diante disso, o que a gente percebe? Como que Deus lidou com essa sensação de incapacidade que os discípulos sentiam de si mesmos, como já expus aqui nas pregações passadas, demonstrando essas coisas para eles. Então, o que a gente compreende? A gente compreende, entre outras coisas, que o cristão, que devemos tomar esse episódio como exemplo e nos aplicar ao conhecimento, de modo que a gente tenha certeza de quem é Deus, do que Ele faz, para onde estamos indo. Não podemos ter dúvida. Se sou um pregador, por exemplo, e um pastor, eu preciso me aplicar aos estudos da Bíblia, ao conhecimento das Escrituras, porque Jesus deu conhecimento aos discípulos. Ele transferiu, ele ensinou, ele compartilhou. Como estou compartilhando aqui esta noite. Então preciso ter conhecimento da Bíblia, preciso ter conhecimento das doutrinas fundamentais da fé, da cristologia, por exemplo. Preciso ter conhecimento das seitas e heresias que eu acabei de falar para vocês. Desse negócio que os crentes ficam no rádio, vou ouvir o fulano de tal porque ele vai dar uma revelação para mim. Vou ouvir o fulano porque ele vai dar outra revelação para mim. Isso, você entra pelo caminho das seitas e das heresias, do vício. Então, precisamos ter conhecimento disso tudo. Além disso, precisamos também, irmão, desconstruir um ponto aqui hoje. Olha, eu preciso desconstruir um ponto aqui. Qual ponto? Preciso desconstruir essa sensação de intocável que eu tenho. Não posso tocar em mim. Essa sensação de sensibilidade. Não me toque, como dizia o pastor que eu tinha lá atrás, senão eu murcho. Não fale que eu preciso melhorar, senão eu fico triste. Não faça cobrança em mim, senão eu abandono tudo. Não podemos ser assim. Se você é desses, hoje você vai ser confrontado. Você pode ser bom,
em algumas áreas, você pode ser uma bênção na igreja, mas mesmo sendo bom e sendo uma bênção na igreja, você precisa, como eu preciso, ouvir quando algo precisa ser melhorado. E aí, irmão, nesse sentido, os discípulos eram uma bênção, mas precisavam de correções. Lembram do texto de João capítulo 15, grave aí na sua Bíblia. Abra aí, João 15, ó, diz assim: toda árvore que está em mim, que produz fruto, eu limpo. Limpo para quê? Limpo para que dê mais fruto ainda. Então, se você é uma bênção, mesmo sendo uma bênção, Jesus vai tocar em você e vai limpar você. E isso é difícil. Não pense assim, eu sou da hora, né? Eu sou gente boa, sou um cara da hora, Deus não vai me corrigir de nada. Está enganado. Do púlpito à porta, Ele vai limpar quem dá fruto e quem não dá. A Bíblia diz, pronto e acabou. Então, pastor, não toque em mim, porque senão eu fico triste. Fala comigo de jeito que eu não fico triste. Não fale que eu estou mal, porque eu fico mal. Não volto mais para a igreja. Não, para com essa sensação. Toda árvore que é ruim, diz a Bíblia, é arrancada e jogada fora. Diz a Bíblia, não sou eu. Está aí, João 15. Capítulo 15, versículo 1, está aí, não sou eu que estou dizendo não. Mas toda árvore boa que produz fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Amém? Então, irmão, pense como é esse processo. Então, você não é intocável, nem eu, Ele vai tocar. Ele vai quebrar essa nossa ultrassensibilidade, de maneira que a gente vai aprender a trabalhar e dar mais fruto ainda para o Senhor. Então, nessa questão, os piores comportamentos que nós já falamos hoje são aqueles que preferem abandonar o trabalho quando é cobrado. É o mesmo que o pastor chega e fala assim: olha, irmão, isso aqui não está bom, vamos melhorar isso aqui. Quer saber? Arruma outro para fazer. É o mesmo que o seu patrão, que chega e diz o seguinte: isso aqui eu não quero que seja feito desse jeito, quero que você melhore isso aqui. Contrata outro, paga outro para fazer. Ou, por exemplo, vai contratar um profissional, vai buscar um de Harvard para fazer, um especialista. Opa, peraí, nós atingimos o ápice da coisa já? Você sabe que tem pessoas que acham que sabem mais que Deus. Da mesma forma que tem um funcionário que diz que sabe mais que o patrão. É interessante, o cara tem uma empresa com 200, com 300 funcionários, tem um negócio de milhões de reais e tem um sujeito que está lá, que é funcionário, que é pago, que não consegue gerir o próprio salário, que olha para o patrão e diz assim: o cara não sabe nada. É o mesmo que o professor, que estuda, que lê, que devora livros, que passa 350 tantas horas estudando o tempo todo, aí vem um sujeito que não sabe escrever direito e diz assim: professor não sabe nada, que sequer completou. Não, irmão, não sejamos soberbos, não sejamos exaltados. Deus nos limpa, porque quer que a gente dê mais fruto e sabe que a gente pode dar. Há uma cena naquele filme Desafiando Gigantes, se eu não estou enganado, que foi muito usada aí, acho que é esse Desafiando Gigantes, daquele que os caras jogam beisebol, é isso mesmo, né? Não sei, ele joga alguma coisa aí, Hã? É futebol americano. Os caras jogam alguma coisa lá. Eu não gosto desse filme, nunca gostei, mas essa cena eu assisti esse filme uma vez, mas essa cena é interessante. Tem um cidadãozinho lá que é cheio de complexo, que não me toque, senão eu murcho. E aí então o sujeito faz ele, acho que põe um peso, ou senta em cima, ou faz qualquer negócio em cima dele, e faz ele avançar no campo, com os olhos tampados, até que quando ele vê, chegou ao final. É assim, se alguém nos empurra para frente, é porque sabe que a gente pode ir. Sabe que a gente tem capacidade de ir. Assim é o pastor, assim é o professor, assim é o fulano, assim é o outro, assim é o outro. Então a gente tem que ter essa questão. Né? Mas tem aqueles que abandonam, logo o trabalho, vai embora, pede demissão, desaparece, sai da igreja, deixa o trabalho. Esse é um comportamento péssimo de muitas pessoas. Se tem alguém assim com esse tipo de comportamento hoje, abandone esse comportamento agora. Amém? Amém. Bom, mas diante disso tem alguns pontos que eu quero pensar com vocês. Primeiro deles, irmãos, tenha momentos intensos e a sós com Jesus,
com aquele que é estudado. Tem momentos a sós com ele, intenso com ele. Estude a palavra de Deus. Pegue a Bíblia. O que ela quer, o que Deus quer falar com você. Segundo, seja como um espelho polido. Irmão, lá no nosso trabalho, a irmã Cida volta. Ontem foi ontem que eu fui gravar, não sei que dia que fui gravar, acho que ontem eu fui gravar um take com uma pessoa. E aí a irmã Cida olhou e falou assim, mas que TV suja! Essa televisão está suja. Você já viu a tela suja, o espelho sujo? A porta suja? Não é? Mas espelho é pior. Não é? A câmera do celular suja, a foto fica feia. O espelho, você dá uma limpada no espelho para ele refletir bem. Deus vai nos polir, porque quer que a gente também reflita bem a sua imagem. Você, assim como eu, somos espelho e nele refletimos a imagem de Cristo. Amém? Terceiro, tenha competências raras, irmão. Pouca gente pôde dizer como Tomé. Todos os demais, por exemplo, podiam dizer assim, eu vi Jesus ressuscitado. Mas Tomé foi o único a dizer, eu toquei na ferida dele. Competência rara. Eu coloquei o dedo na ferida. Não foi isso que ele disse? Se eu não tocar nas feridas, eu não crerei. Jesus foi até Tomé e disse assim, aqui está a mão, toca nela. Qual é a diferença entre um que diz, eu vi a mão, e o outro diz, eu toquei nela? Tem muita diferença. É uma competência rara, irmãos. E é interessante quando se fala disso, porque tem um grupo de pessoas que acha que tem que ser igual a todo mundo. É o Senhor todo mundo. Mas com todo mundo é assim. É o que ele sempre diz. Mas com todo mundo é assim. Por que comigo tem que ser diferente? Todo mundo é assim. Já aconteceu comigo várias vezes. Pastor, por que o senhor chama muito a minha atenção e não chama do outro? Os outros não são assim. Eu sou diferente. Por que eu sou diferente? Tenha competências raras, irmão. É simples assim. Ué, você quer ser o Senhor todo mundo? Seja livre da mesquinhez religiosa. O Evangelho de Cristo não é uma religião humana, mesquinha, destinada a um público pequeno, mas aberto ao mundo. Deus vai salvar o homem que tem uma posição, vai salvar o outro que tem outra posição, vai salvar o outro que tem outra posição. Deus salva quem Ele quer. Hoje, estamos sentados ao lado de pessoas bonitas, bem cheirosas, arrumadas, todas produzidas para o culto. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus? Mas amanhã pode chegar uma pessoa e sentar ao seu lado, esbarrar no seu vestido, irmão. E essa pessoa estar absolutamente mal cheirosa. E o pregador na noite pode dizer assim, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. E você vai olhar e vai dizer assim, e agora? O que é que eu faço? Pois bem, como eu vou fazer? Saiba que o Evangelho, irmão, alguém disse para mim assim, não gosto de comer no Bom Prato, porque lá você está comendo, daqui a pouco chega aquelas pessoas moradores de rua e sentam ali e perfumam todo aquele ambiente e tudo mais. Irmão, por isso eu não gosto do Bom Prato. Ele prefere pagar R$30 ou 20 que seja, mas não come no Bom Prato. Eu passando na frente do Bom Prato, com fome, eu como com força e gasto pouco. Glória a Deus. Louvado seja. Não importa quem senta do meu lado, se é à direita. E alguém diz assim, e olha que alguém me perguntou, mas o senhor, pastor, come no Bom Prato? E por que não? Qual é o demérito nisso, de comer no Bom Prato? Não há nenhum. Irmão, Deus salva o rico e salva o pobre. Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Você crê nisso? Diga glória, Senhor. Eu vou avançar mais um pouquinho, embora o meu tempo já esgotou, mas seja livre então dessa mesquinhez e proclame a mensagem da cruz. No entanto, irmão, agora começa a coisa a ficar mais estreita e o meu tempo já acabou.
Porque, irmãos, extraímos também outras lições desse episódio. Eu só estou no episódio da transfiguração. Primeiro, irmão, tome tempo com Jesus. Sem tempo você não vai a lugar nenhum. Você não vai a ponto nenhum. Tome tempo com Jesus. Nesse sentido, o cristão precisa ler, como já falei, meditar, orar, participar das atividades. É preciso, em alguns momentos, sistematizar o método de ensino, de estudo. Por exemplo, a escola bíblica, as reuniões de estudos, teologia, assim por diante. 2, exerça autocrítica. Você já parou? Eu me lembro que há pouco tempo eu fui aconselhar um casal, o pau estava quebrando, desculpe a palavra, na casa de madrugada, e aí eu fui aconselhar o casal. Chegando lá, um acusando o outro, irmão. Era aquela coisa maravilhosa, né? Toda a briga. Você, aí vem do outro lado, você. Bom, peguei um espelho, pedi um espelho, aí a pessoa foi lá no banheiro, pegou o espelho do banheiro, falei, tá aqui o espelho, coloquei o espelho na frente, falei, agora fala tudo para esse cara aí, tudo que ele precisa ouvir, tudo que ele é. E aí, coloquei o espelho na frente dela e falei, fala para essa pessoa aí tudo que ela é, os defeitos dela. Você sabe que ficaram olhando assim e disseram para mim, não consigo ver defeitos. Você consegue ver os seus defeitos? Você sabe quem você é? Você sabe fazer autocrítica? Quem é você, irmão? Você precisa fazer autocrítica. Precisa se ver. A Bíblia mostra os nossos defeitos. Você precisa se ver. A Bíblia vai mostrar quem você é. Então, faça autocrítica. Você já fez? E eles não conseguiram fazer autocrítica naquele dia. Ué, só consigo ver o defeito dos outros e os meus eu não vejo? Faça autocrítica, servo de Deus. Não é isso que está na Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça seu autoexame. Como está a sua fé? Como está o seu cristianismo? Como está a sua devoção a Deus? Como você está no trabalho que exerce na igreja? Você está fazendo o melhor trabalho? Como é que você está refletindo a Cristo? Com a imagem de Cristo? Bom, para a gente ser mais, nos tornarmos cada vez mais polido naquilo que estou falando, arregale os seus olhos agora e fique muito atento, não distraia a sua atenção, mesmo que eu já estourei o horário. É o último sermão do ano mesmo, não é? Vocês só vão me ouvir pregar basicamente no ano que vem, então escute isso só. Para isso, irmão, tantos que pregam, quantos que cantam, todos os que trabalham na obra do Senhor precisam se esmerilhar para fazer o melhor para Deus. Jesus não queria dos discípulos o pior. Jesus sempre quis o melhor. Paulo não queria o pior. Paulo queria o melhor. Paulo, ao formar um obreiro, seu discípulo, disse a Timóteo, não seja igual aos fiéis, mas acima deles. Exemplo dos fiéis. Competência rara. O exemplo dos fiéis é o sujeito acima da média. É isso que Paulo dizia. Jesus não queria que os discípulos fossem, por exemplo, no nível de todo mundo. Os discípulos tinham que ser absolutamente bons naquilo que estavam fazendo, que era pregar o evangelho de modo que chegou até nós. O que estou pregando aqui, você pode aplicar a toda a sua vida, a tudo que você faz. A esse ano, neste ano que estamos iniciando aqui, que vamos iniciar daqui a alguns dias. Os que pregam, os que ensinam, devem estudar, ser assíduos estudantes nas escolas bíblicas, como já falei. Hoje, a fazer análise quando cheguei nesse ponto, recorri a um livro que o pastor me indicou lá na década de 90, do pastor Anísio Dantas, em que ele põe alguns pontos que devem ser pensados. Isso que eu vou trazer para mim como pregador, se aplica ao cantor, olhe para mim aqui, preste atenção, se aplica ao trabalhador, se aplica ao operador de som, se aplica ao diácono, se aplica a você, irmão, que se porta na igreja, que hoje visitou pela primeira vez. Até para a gente estar na igreja, precisamos aprender a nos portar.
Vejam bem, então aplique a todas as pessoas. O pastor apresenta alguns pontos que são obstáculos. Primeiro, que nos impedem de construir, por exemplo, de alcançar, por exemplo, a posição que Deus quer para nós. Primeiro, ele diz, a indolência e a preguiça, a escassez de tempo, são barreiras que impedem, por exemplo, pregadores de alcançar competências raras ou sucesso no sermão. Acrescento aqui, a esse ponto da mensagem, um ponto do sermão do padre Antônio Vieira, de um sermão que eu gosto muito, que é o da 60ª, publicado um sermão de 1655, mas foi publicado em 1965 pela editora Vozes. O padre Antônio Vieira diz que o pregador, preste atenção aqui, o pregador, não distrai agora, irmão, nem com criança, quero toda a atenção de vocês agora, é o Shema. Agora o assunto é aqui, com mais ninguém. Então ele diz o seguinte, veja bem, ele diz assim, exatamente dessa forma, alguns cuidados precisam ser tomados, e o pregador precisa se preocupar. Volto a dizer, se estou falando de pregador, aplique-se ao cantor, aplique-se ao diácono, aplique-se ao membro da igreja. A você que está aqui hoje pela primeira vez, você precisa pensar na pessoa, na ciência, na matéria, no estilo e na voz. São 5 pontos que o padre apresenta no sermão que eu quero discutir brevemente com vocês. Olha só que coisa linda. Sobre a pessoa, ele diz o seguinte, o padre apresenta a diferença entre a fama de ser um pregador e a ação de quem prega. É diferente. Ser um cantor, diferente de quem canta. Ser um pregador, diferente de quem prega. Pregador é fama, cantor é fama. Quem prega é ação, quem canta é ação. Uma coisa é você ter fama de trabalhador, outra é de você trabalhar. Uma coisa é você ter fama de ser inteligente, outra é você ser, de fato, com ações inteligentes. Então, isso são diferentes as coisas. Para ele, o pregador é fama, pregar é ação. Segundo o padre, o sermão pregado por ações é o que atinge o coração do homem. Não atinja com o vento. Padre diz, o vento leva as nossas palavras, mas o coração do próximo abriga as nossas ações. O que você é como crente em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, o seu testemunho em qualquer ambiente onde você está, terá muito maior impacto nas pessoas que verem do que a fala que você tem, do que a fala que eu tenho. É muito mais impactante o testemunho do que apenas a fala. A fala o vento leva. O segundo ponto que ele diz é o conhecimento, é a ciência. O conhecimento tem que ser adquirido com o que se vê e não pode deixar brecha para as rebeliões. Por exemplo, os céus não se rebelam contra Deus. O sol, a lua, não se rebelam contra Deus. Porque, diz o padre, e é interessante como ele aborda isso, o sol, a lua, as estrelas, veem Deus, a ação de Deus. Enquanto nós, homens, só ouvimos falar de Deus. Então, tenha conhecimento. Veja, busque, procure ver Deus. Procure ter contato com Deus, clareza na sua relação com Deus. Não seja raso, não seja simplório na sua relação com Deus, não se contente com nada. Deus quer se revelar para nós e quer que a gente tenha conhecimento claro sobre quem Ele é. Então, o terceiro ponto, a matéria. Sobre isso, o padre fala, Padre Antônio Vieira, leiam o sermão da 60ª. Sobre isso ele fala que o pregador deve ter uma mensagem bem definida, com conhecimento bem apresentado, com profundidade clara, que leve aos ouvintes a Cristo. Que basta um culto, irmão, o que adianta um
culto em que as pessoas explodem de alegria, mas quando termina o culto, você pergunta a essa pessoa o que Deus falou, ele não sabe. Ah, o pregador falou o quê? Não sei. Qual o versículo que foi lido? Não sei. Qual é a mensagem desta noite? Qual é a pregação desta noite? O que Deus quer para mim e para você? Isso precisa ser marcado. Você pode chorar de alegria, pode acontecer até sinais e milagres aqui esta noite, mas se você não tiver clara a mensagem de Deus na sua vida, do que bastou Deus falar? Irmão, do que bastou a sua relação com Deus aqui, a sua presença aqui esta noite? Tenha conhecimento da matéria, é isso que ele está dizendo. Então, em outro ponto, ele fala do estilo. Sobre isso, ele escreveu que deve ser claro, fácil, de boa interpretação, e sobre a voz. O último, ele fala da voz. Não é grito, é força, é brado. Brado não é grito. Brado é quando a palavra entra no nosso coração, provoca impacto, te causa estremecimento, que faz com que você mude de posição. Esta é a experiência dele. É assim que, juntando Anísio Dantas com o que disse o Padre Vieira, é dessa forma que Deus quer que a gente seja polido. O ano de 2023 vai terminar, se Deus quiser, para todos nós. Vamos passar por ele, deixar para trás. Mas os maus exemplos, as más impressões, os maus comportamentos, a nossa rasa relação com Deus, as nossas obras mal feitas, têm que ser sepultadas em 2023 e em 2024, uma pessoa que reflita a imagem nítida, clara, polida do Cristo vivo, tem que ressurgir, tem que nascer, e esta pessoa vai dar sequência ao trabalho do Senhor. Mas o que eu estou pregando aqui não se aplica apenas ao que prega, mas ao que canta, como eu disse, mas ao que trabalha. Irmão, não só esta mensagem, o pastor está pregando hoje para quem prega, não, estou falando para quem canta. Olhe para mim, o destino dessa pregação não é só uma ala da igreja, mas a você, trabalhador. Tem gente que trabalha no supermercado, a você lá no supermercado, a você lá na empresa multinacional, a você lá no estúdio, a mim, a você lá na escola. Deus não quer que a gente trate o que Ele nos deu de qualquer forma. Nós temos que refletir ali a imagem da glória de Deus. Nisso, eu concordo com os calvinistas que acreditavam que a obra de Deus reflete na nossa salvação e a obra da salvação na nossa vida reflete em tudo que a gente faz. Olhe para mim, cantores, preste atenção. Pastor, o senhor vai me deixar aqui, não é mais tempo do canto desafinado, não é mais tempo de não saber o tom, não é mais tempo. Domingo aqui, eu precisei fazer um exercício que eu fiquei aborrecido, acho que foi domingo de manhã, se eu não estou enganado, precisei sair de um tom e ir para o outro e não consegui. Eu não consegui, enquanto estava num tom, tocando e o irmão no outro, eu não consegui. Pois então alguém dirá assim, mas está bom, que é para Deus. Não, não está bom. Eu vou aprender durante a música, sair de um tom e ir para o outro, porque Deus me deu capacidade para fazer isso. Amém, igreja? Não é mais tempo de eu pegar uma pista errada e seguir nela. Tem placa, tem GPS, tem o Waze, tem o Maps, tem tantas outras informações para me colocar no caminho. Por que é que eu seguirei no caminho errado ainda? Eu não sou nécio, eu não sou desavisado. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se afasta dele, mas o desavisado não. Então não é mais tempo disso, não é mais tempo. O que é preciso fazer então? Por isso eu disse,
Olhe bem para mim, irmão. Por isso eu disse, o cantor precisa buscar técnicas, conhecimento. Estuda, irmão. Vai estudar. Mas, pastor, está tudo bem. Estou fazendo para Deus. Então, faça para você, para ver se você gosta. Há poucos dias, irmã Cida, ouvi um louvor de uma música de uma pessoa cantando uma música, ela disse, eu não acredito que eu estou escutando isso. Pois estava. Irmão, há professores para isso. Domingo, ou sábado à noite, fizemos uma entrevista com uma cantora que gasta 5 horas de YouTube com o professor. Repitam comigo, 5 horas. 5 horas no YouTube, aprendendo música, instrumento e canto. 5 horas, tem loja, levanta cedo no outro dia, vai trabalhar. Ah, pastor, mas quem tem loja que não corre atrás de dinheiro não para ver se paga a conta. Paga! Quem trabalha por conta aí, se não correr atrás do dinheiro, paga a conta? Não. Tem loja. Pastor, é até 3 horas da manhã estudando. Oh, irmão, eu concluo por aqui a mensagem desta noite. Deus não quer que a gente saia daqui da mesma forma que entramos. Deus não quer que a gente saia daqui desalinhado, irmão. Aliás, Deus quer que a gente saia daqui com a mensagem clara, bem definida. Olhe para mim, o que Deus quer. Vamos sintetizar a fala de Deus esta noite. Eu, assim como fiz com os discípulos, os levei ao monte. Lá mostrei, dei a eles a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Lá dei a oportunidade de verem como será o corpo glorificado. Lá eu dei certezas. Lá eu tirei dúvidas. Lá eu os corrigi. E quando eles desceram posicionados para fazer e iniciar o trabalho, o maior trabalho da história da terra. Assim é você. Por que essa mensagem esta noite para mim? Porque você é o escolhido de Deus para fazer a obra do Senhor. Mas, pastor, é a primeira vez que eu venho a esta igreja. Pois bem, na primeira vez que eu fui à igreja, na minha adolescência, e fiquei nela até hoje, eu ouvi uma pessoa dizer exatamente isso aqui. Deus tem um plano para você, e se você acreditar no que eu estou dizendo e andar nele, você será próspero em tudo. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Os discípulos saíram dali com a certeza. Você sairá daqui com a certeza de que a imagem de Cristo está sendo refletida em você, nos seus atos, na sua fala, no seu trabalho, na igreja, no secular, nos estudos, em casa, em todas as áreas. As pessoas dirão a você: vejo Deus em você. Aleluia! Você pode adorar o Senhor?